Olá, seja bem-vindo a mais uma meditação do pôr do sol. Hoje a gente vai fazer uma meditação aqui a céu aberto, justamente para aproveitar já o pôr do sol de sábado. E a nossa meditação hoje, por caso você queira acompanhar, ela está no livro de Marcos 1, do 40 ao 45. É uma história bem conhecida. Hoje nós estamos aqui também com o nosso irmão Otávio, que também vai comentar com a gente. Que diz assim: a cura de um leproso. Um leproso se aproximou de Jesus e lhe pediu de joelhos: se o Senhor quiser, pode me purificar. E Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou nele e disse: quero sim, fique limpo. No mesmo instante, a lepra desapareceu dele, e ele ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu e lhe disse: olhe, não conte nada a ninguém, mas vá apresente-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o sacrifício que Moisés ordenou para servir de testemunho ao povo. Mas tendo ele saído, começou a proclamar muitas coisas e a divulgar notícias a ponto de que Jesus não pôde mais entrar publicamente em nenhuma cidade. Por isso, permanecia fora em lugares desertos e de toda parte vinham ao encontro dele. O que eu achei mais interessante aqui, seu Otávio, foi a parte em que o leproso fala assim: Senhor, se tu quiser, pode me curar. Você já observou que quando ele falou assim, se tu quiser, ele já acreditava que Jesus podia curar ele. Até porque o cristão ele tem uma mania de fazer com que Deus cumpra a palavra dele, cristão. Não é? Não, aí ele não se colocou na presença de Deus dizendo, tu faz. E se tu quiser, Olha aí. Não, ele se humilhou e disse assim: Senhor, se tu quiser. essa palavra, se tu quiser, ele foi humilde, mas em todas as palavras. Ele foi humilde. Ele já acreditava, a ponto de saber que Jesus podia curar ele. Já acreditava. Pois se assim, Assim, ele foi aos pés do mestre para anunciar que ele era um doente e precisava da misericórdia de Jesus Cristo. eu Quando ele acho, chegou lá e falou assim, se tu quer, Jesus disse quero. sim, eu quero. Porque eu digo assim, eu acredito que esse detalhe do pedido, de que muita gente às vezes está com problema de saúde, pede para Jesus curar e ele não cura, eu acredito que tem muito a ver com isso. Primeiro, você precisa acreditar que Jesus cura você. E depois, você precisa deixar que seja feita a vontade de Deus, é porque Ele é que é o Senhor, nós não É somos os porque senhores. quando você diz, Senhor, me cura, você está Ordenando. ordenando e querendo obrigar ele a fazer as coisas fora do lugar. A gente vê a filha de Jairo, ela morreu para ele poder chegar e ressuscitar. Não é que assim que ele clamou, ele pá, curou. Não, não Não foi é? assim. Aí ficaria como se Jesus estivesse sendo o Ele, servo e as pessoas sendo o Senhor. o Senhor, Não é? quando essa palavra é bem colocada, ela, se tu quiser, Senhor, se tu quiser, tu pode me curar. Ou seja, ele estava dizendo, Senhor, eu sei que tu pode me curar, mas se o Senhor estiver disposto, é eu fico porque agradecido. ele já sabia que ele curava, assim como a mulher também, sabia que se ela tocasse nele, ela era curada. Mas tinha que ter a permissão dele que ia curar. Exatamente. Eu acredito que esse é o motivo de muita gente não receber a cura que pede, Até porque, porque a oração não é? não chega como a gente quer. A pessoa quer ordenar a Deus, como se Deus fosse obrigado a fazer tudo que a gente quer. E não tem a humildade de deixar assim, ou que seja feita a tua vontade. Não é E assim? hoje a gente, na base do comum, o linguajar prático, é que quando a pessoa faz a oração, ele já sai dizendo às pessoas que Deus tem que curar. Não é? Como O Senhor se faz isso, o Senhor faz aquilo, o Senhor faz isso por mim, faz por fulano de tal. Como se o nosso Salvador fosse um funcionário desse tipo. público. E para você que não sabe o que é a lepra, hoje ela mudou de nome. Ela mudou de nome, hoje o nome dela é hanseníase. Se você quiser dar uma pesquisada, caso você não conheça ninguém que tenha hanseníase, você pode dar uma pesquisada. E se você for ver o histórico dessa doença na época que não tinha nenhum medicamento que suprimia os efeitos dessa doença, ela se chamava lepra e era muito contagiosa. E ela transmitia como se fosse uma gripe, através de um espirro, através de um contato com algum líquido que a outra pessoa, um espirro, saliva, seja o que for, contaminava. E as pessoas que tinham a doença, elas ficavam isoladas das outras pessoas, elas eram isoladas dos próprios familiares, dos amigos, de todo mundo, ficava lá abandonado realmente para morrer.
Do convívio social. Literalmente do convívio social. Se você viu que essa doença que teve agora esse tempo, de 2019 para 2020, se você acha que aquilo foi isolamento, não chega nem perto. Na época, há uns 2.500 anos atrás, essa doença chamada lepra, ela era tão assustadora que as pessoas que tinham essa doença, elas eram obrigadas por lei, por onde elas passar, anunciar a doença dela para que ninguém se aproximasse dela. Só para você ver o tamanho da humilhação. E esse leproso que a Bíblia menciona aqui, em Marcos 1, de 40 a 45, ele era um desses, isolado, que não podia se aproximar das pessoas. É tanto que quando ele chegou próximo de Jesus, e ele sabia que Jesus podia curar ele, ele não pôde se aproximar, ele gritou de longe. Lá de longe ele se ajoelhou e gritou para Jesus: Mestre, se tu quiseres pode me curar. E Jesus já conhecia a dificuldade daquelas pessoas naquela época, como elas eram isoladas e como sofriam com as doenças. E a cura não estava disponível só para aquele leproso, porque Deus ama todos igualmente. A cura estava disponível para todos, porém, para todos que acreditassem. Inclusive hoje, você está aí com um problema de saúde e pensa que essa cura também não está disponível para você, ela também está disponível para você. Porém, você precisa acreditar primeiro que Jesus é capaz de curar você, mesmo você não estando vendo Ele, porque Ele está vendo você e Ele te ama. Você só precisa confiar nele, mas não dê ordens a Deus, que Ele é o Criador, nós somos os servos. Seja humilde e deixe que seja feita a vontade de Deus, e Ele vai fazer, porque Ele te ama, disso não tenha dúvida. E essa foi a nossa meditação de hoje. Espero que você possa confiar mais em Deus, entregar a sua vida para Ele e estar sempre disposto a obedecê-lo. Nunca se esqueça que Ele te ama e foi por você que Ele veio até aqui nessa terra morrer uma morte tão humilhante. Se você gosta de conteúdo como esse, se inscreva, deixe o seu like para que o algoritmo do YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe também com seus amigos e nos acompanhe nos próximos vídeos.